Alô você, tudo bem? Estamos aqui, eu novamente, professor Ederson, dando início ao nosso mais novo projeto, que é o projeto Prof. Eder Conecta. Nosso podcast, que vai ao ar, vai ser postado todas as segundas-feiras, no horário pré-determinado, no nosso canal, logicamente, Instagram, Facebook, YouTube. E, né, para a estreia desse novo formato do podcast, nós estamos recebendo nosso amigo, professor Valdir, nosso secretário de esportes do município de Guarapuava. Professor Valdir, seja muito bem-vindo ao Prof. Eder Conecta. Eu agradeço, Éder, pelo convite para fazer a estreia do teu programa. Estou muito lisonjeado pelo teu convite. Estamos aí para conversarmos e batermos um papo. Pois é, professor, a gente já bate bastante papo, né? Então a gente sabia que tinha bastante coisa para conversar, tanto, né? O professor Valdir tem uma boa prosa, uma boa conversa, né? O professor Ederson gosta de falar bastante também. Às vezes, quando a gente está em confraternização, o pessoal fala lá para vocês pararem de falar um minuto, né? E também pela tua carreira, professor, né? A carreira que você veio desenvolvendo ao longo do tempo como professor de educação física, foi chefe do Núcleo Regional de Educação, foi vereador no município de Guarapuava, né? E agora, depois de um tempo afastado desse contexto político, está novamente nos bastidores, inclusive desenvolvendo um grande trabalho, professor, né? A gente já vê que o trabalho está sendo gigantesco. Obrigado, Éder. Equipe boa, prefeito dando confiança na gente, né? Agradeço desde já nosso prefeito pela confiança que depositou em mim para desenvolver esse trabalho perante a Secretaria de Esportes. Professor, então a gente sempre começa assim contando esse histórico, né? E aqui a gente já pode fazer polêmica também, né? Eu lembro que quando o professor Valdir, né, foi convidado para assumir a Secretaria de Esportes, na verdade não foi convidado, foi convocado, né? Ele vai contar essa história. Eu lembro que fizeram um post lá, mas o professor Valdir tem a formação e a competência para ser secretário de esportes. Então vamos contar o histórico, professor, né? Professor de Educação Física e, antes de mais nada, foi professor de Educação Física e chefe do Núcleo Regional de Educação, salvo engano, em 2010, professor. 2010, mas antes disso, Éder, logo, eu fui diretor de duas escolas também. O Colégio Estadual Manuel Ribas, hoje o Colégio Cívico Militar, e o Colégio Estadual Ana Wanda Bassara. Você veja bem, dois colégios de referência, né, professor? Sim, dois colégios de nome, Guarapuava, de tradição. Porque hoje a gente fala em muita escola estadual, né, professor? Escolas municipais, mas naquela época não era assim, a cidade não era tão grande, né? A gente Sim. não tinha tanta escola. Não, Então, tinha bem poucas e boas escolas no Manuel Ribas, ainda quando eu assumi, ainda tinha o primeiro a quarta série era do Estado, até municipalizar tudo, ainda era do Estado. era o estado ainda. Era. E daí o senhor foi primeiro do Anavanda, depois foi parar no... Não, primeiro Manuel Ribas, depois Primeiro Ana Manoel Wanda. Ribas. Depois Porque a Ana gente Wanda. sempre tem a referência do professor Valdir lá no Anavanda, né? Lá é a minha casa, eu era concursado, sou efetivo lá, sou de dentro da casa, faz 35 anos que sou professor na Navanda. Estou afastado agora para estar como secretário. Professor, e é engraçado, né? Porque o diretor, ele nunca sai, né? Da visão dos pais, dos alunos, dos colaboradores, dos próprios professores, né? Claro que sempre respeitando o diretor em exercício, né? Por exemplo, no meu caso, eu tô igual a você, eu sou professor do Colégio Fera agora, né? Não tenho mais Sim. cargos na direção. E eu sempre estou ali com a professora Lúcia, até dar um abraço para ela, a professora Lúcia Gitkovski, que faz um trabalho excelente no Colégio Fera. E quando eu chegava ali para visitar o Valdir na Navanda, eles falavam, o Valdir, diretor, ele falava, professor de Educação Física, mas não sai, né, Valdir? Fica, né? Fica, Foram sim. quantos anos de direção na Navanda? Na época podia ficar 2 mandatos, né? Na época era de 3 anos, fiquei 6 anos como diretor. E no Manuel Ribas também 6 anos. 6 anos, 12 anos de Boa direção. gestão e passar para os outros, né? Gente nova, sangue novo e vamos. Não, e assim, aí já demonstra, né, professor, a grande experiência, né? Para poder assumir cadeiras como o senhor foi assumindo ao longo do tempo. Dessa direção, veio primeiro o contexto político ou veio primeiro a chefia do Núcleo Regional de Educação? Primeiro a chefia, na época o grupo político me convidou para me assumir o núcleo. Era o mando do Estado e eu assumi. E depois fui para a política como candidato. Olha, Politicamente sempre trabalhei, mas como candidato quando eu estava no núcleo. quando estava no Núcleo, olha que legal. Então o pessoal pegou um diretor que tinha referência como duas escolas fortes na cidade de Guarapuava. Sim. E conhecia a fundo, né? Toda essa parte burocrática. E daí o senhor foi pro Núcleo Regional de Educação e ficou quanto tempo no núcleo? Fiquei 4 anos. O primeiro 4 anos. mandato do governador Beto Richa. Era da época do Beto Richa? Beto Richa, fiquei 4. Né? Conseguimos na época 2 escolas, foi na minha gestão, nós fomos lutar por isso, que é a escola Leni Marlene Jacó e o Capitão Wagner. Capitão Que Wagner. era o antigo Kaique.
Isso. Ah, não existe mais o Kaique agora. O Kaique é municipal, né? Aham. Mas no contexto ele era daquele mesmo ambiente ali. Que foi a Município, construção que teve ali. teve a construção nova. Uma Sim, escola porque nova. eu lembro que quando Bairro veio muito essa grande. construção era no Paraná inteiro, né? Que eles estavam fazendo, e Guarapuava era o mais moderno da época, né? Sim, colégio planejado. E ainda é moderno, por mais que esteja antigo, é um colégio ainda muito É, bom. hoje a gente fala assim mais moderno, porque hoje veio essa questão do cívico-militar que na sua época não tinha ainda, né, professor? Não tinha. E o senhor acha, na sua opinião, esse cívico-militar, o governador está tentando, né, aumentar o número, né, de escolas cívico-militares do Paraná, até falou que ele tem a condição de fazer sem o governo federal. O senhor acha que nos próximos meses e no próximo ano vai andar e porque é um formato que deu certo, né, professor? Sim, com certeza. As escolas do Manuel Ribas, quando chegou uma época que tinha muito pouco aluno. Com o cívico militar hoje eles lotou a escola de novo, tá cheia, sabe? Eu acho que funciona. Depende tudo da gestão, né? Você tendo uma gestão boa e o governo tá com uma ideia boa da conduta dos nossos alunos, nós precisamos resgatar algumas coisas que se foi perdido durante o tempo. Então eu acho que o caminho que o governador está fazendo é o caminho certo. E o que acontece, professor? No começo existia aquela desconfiança, né? O pessoal não entendia o que era o cívico militar. Então a gente ouvia, né? Um monte de besteira, que eles estavam preparando um exército, né? Presídio, vai ser preso, não pode fazer nada. Não, a criança é a mesma coisa, vai ter a educação igual às outras escolas, só com algumas regras diferenciadas. E essas regras diferenciadas a gente vê muito, não é só o patriotismo, não é só o amor pelo Brasil, é também o amor pela bandeira Pela do bandeira, município, do família, estado. respeito à família, sabe? Eu acho que isso é primordial. E sabe o que eu conversei com alguns gestores nesse sentido, né? Inclusive o grupo que assumiu, né, a gestão em Guarapuava vai estar aqui participando do podcast. E eles citaram que não é só o aluno, né? Então eles arrumaram uma estrutura também escolar que estava defasada. Por exemplo, portas abertas, que a gente está falando de segurança agora das crianças, né? Criminalidade perto da escola, eles conseguiram tirar. Só pelo fato dos muros, né, estarem sendo cuidados, pintada, a escola organizada. Eles falaram, professor Roger, desde o estacionamento na frente da escola, né, mudou esse conceito, até direito dos colaboradores, que os colaboradores achavam que o cívico militar iria perseguir o colaborador. E não, eles lutaram pelo direito do colaborador, que já é concursado. Sim, não mudou nada, a escola é a mesma, só algumas regras foram impostas dentro das escolas, foram colocadas. E não matou ninguém, não ofendeu ninguém, sabe? E tá bonito. A educação tá muito bonita. Professor, saindo desse contexto ali da escola cívico-militar, né? Em 2013, o professor Valdir foi candidato a vereador na cidade de Guarapuava e foi eleito, né? Estava no Lucas Jornal da Educação, desenvolveu um excelente trabalho, como tinha feito já no Colégio Anavanda e no Manuel Ribas, e foi para o núcleo. Sim, fui convidado para ir para o núcleo, né? Daí saí candidato, consegui me eleger na época, né? Na base do governo que era na época e com 1.530 votos. Foi Pois é. o 10º mais votado. É isso que eu ia falar. Naquela época era bastante voto também, né, Bastante professor? voto. Porque hoje a gente vê, né, alguns partidos que não é coligação mais, mas pela cadeira, né, que puxa, a gente já viu vereadores entrarem com 800 votos, né? Até com menos. 700, Naquela época 600. também tinha, sabe? Tem vereador que entrou com 700, 800, Ah, é? 600 e poucos votos por causa da legenda. Porque eu lembro que vocês brigavam, Valdir, naquela época, vocês brigavam por 4 mil votos, 3 mil votos, né? A meta era assim, hoje eu vejo que o pessoal faz cálculo, se eu fizer 1.000 votos, entra o rebolo, né? Já estamos assim. Agora mudou muito o as pessoal regras, quer, o tempo de campanha, mudou bastante, né? Sim, a campanha agora é 40 dias. Antigamente era 3 meses. 3 meses de campanha. Você preparava melhor, você conseguia. E mesmo assim não dava tempo de atender todo mundo, né? Mas era bem maior o tempo, era melhor trabalhar que hoje. Pois é, isso que eu ia falar, professor. Não era boa essa campanha de 3 meses? É melhor, você consegue atingir mais público, mais pessoas, porque às vezes você não consegue atender uma cidade que nem Guarapuava, com quase 200 mil habitantes aí, para você atender todo mundo, conseguir visitar, as pessoas se esquecem muito. Com 40 dias é quase impossível. Não, e você sabe, professor, que a gente já participou de várias campanhas, o pessoal fica chateado. Tem pessoas que falam, não, Você não foi na minha casa, eu ia apoiar o teu candidato, mas fiquei esperando a tua visita. A gente entende também, Sim. mas o pessoal, a população tinha que entender que são apenas 24 horas do dia, né? E numa campanha para você visitar a gente que é bem conhecido na cidade, que, né? Eu digo a gente porque o Valdir é meu amigo pessoal, eu acompanhei o Valdir aí na campanha, né? O Valdir me convidava pra gente sair, e o pessoal falava, poxa, vocês não passaram lá, não vieram me pedir voto. O meu falecido pai, Valdir, uma vez até eu quero mandar um abraço pro seu Edoni Kliber, lá do Guará, parceiro nosso, meu pai era muito amigo do Edoni. Aí falou um dia, largou que ele não votou no melhor amigo dele.
Aí, porque o Edoni não foi na casa dele pedir voto. Daí o Edoni falou, mas você eu achei que não precisava. E a gente tava junto toda a segunda reunião do CTG. Daí que precisa. Daí que precisa, né? O deputado Artagão sempre fala isso. Às vezes, se você não pedir pro de casa, comece prendido pro de casa, porque a gente acha, não, esse aqui é meu cunhado, né, meu primo, ele tá comigo. Não, aí que você se engana, né, Valdir? A gente briga, vamos cuidar do terreiro da gente primeiro, sabe? Depois expandir. Olha só, a gente já está aprendendo um pouquinho com o Valdir. Professor, e um outro conceito, naquela época a campanha era mais pegada também, era mais briga, né? Hoje o pessoal respeita um pouquinho mais as regras, as leis, né? Mudou muito, né? E a mídia hoje é muito pesada, qualquer coisa que se fazia antigamente, hoje não tem mais como fazer, né? Não, hoje existe até às vezes, o boca de urna era praticamente liberado, né? Todo mundo ficava Hoje né? não Ia tem para a como. rua. Hoje a tecnologia hoje está muito pesada, então não tem como você passar ele aí. Se é candidato, você virou foco, né? Independente. Mas você sabe, professor, que algumas coisas ali eu achei que, não sei a sua opinião também, né? E quem somos nós para julgar? Algumas coisas exageraram, né? Por exemplo, você posta um vídeo, né, no Instagram. Aquele vídeo, se você não tiver lá escrito lei, número tal, tal, tal. Então, você veja bem, a gente tá aqui, Pode ser Valdir. passado. Né? A gente tá aqui, eu e você, batendo um papo, de repente, poxa, ficou legal esse vídeo. Vou postar o vídeo, né? Postou o vídeo, não colocamos a lei. Aí, quando, eu digo isso ali por estar ali na campanha ali pelo Podemos, conversando com todos os vereadores, participei de treinamento, fui a Curitiba participar do treinamento. Sim. Tem que tirar todos os vídeos e começar de novo. Eu falei, não, isso aí não tem muito cabimento, né? Então, assim, ficou, como diz o falecido Bosco, ficou chato, né? Ficou um pouquinho chato agora, porque... Perdeu o glamour da política, sabe? Né? Antes era mais... E até o pessoal falava, né? Eu lembro que os avós falavam que a época de campanha não era para ser na rua, na véspera, né? Porque tinha as brigas, a perseguição. E hoje até para, né? Tem até um certo horário que para, né, Valdir? Hoje até, antigamente, você não, os bares eram fechados, você podia beber bebida alcoólica no grande campanha. Hoje está liberado, pessoal. Lei seca. Não tem mais lei seca, nada. Mas já era para segurar o pessoal. Segurar o pessoal por causa de briga, sabe? Porque era muita fidelidade, eram grupos políticos. Na época, grupos mesmo. Tinha os grupos políticos. Hoje não. Hoje migra-se muito de um grupo para o outro. E acho que essa quantidade muito grande de partidos também, né, Valdir? Também, muito partido para... Eu acho que o Brasil seria um excelente... Um exemplo é o americano, né? Que ele tem as duas linhas que ele vai seguir, né? Ou ele é republicano ou ele é democrata, né? E segue. E aqui a gente vê que até como uma estratégia para eleição, né, professor? Sim. Essa migração de lado, né? De lado, claro, com certeza. Professor Valdir, né, saindo um pouquinho da candidatura para vereador, ficou 4 anos. Naquela época era menor o número de vereadores também, né? Guarapuava... Não, era 21. 21, mas quantos mil habitantes tinha a cidade de Guarapuava? Tinha cento e poucos, acho. Cento e poucos mil. Cento e poucos mil. Nós temos 110 mil eleitores hoje, tem 160 mil, né? Era quase 100 mil, 90 mil. Você sabe que o pessoal critica, muitas vezes eu vejo, e o que eu falo aqui não é opinião, o que eu falo aqui são em tom de perguntas. O pessoal às vezes critica que tem um número muito elevado de vereadores numa cidade como Guarapuava. O senhor acha que 21 vereadores, o senhor que esteve lá dentro por muitos anos, 21 vereadores é um número razoável, é pouco, falta vereadores indo para atender todas as demandas do município? Se o custo não fosse tão alto, eu acho que precisaria mais, sabe? Mas como o custo excede muito, né? Custa caro manter um vereador com os seus assessores, tudo uma câmara e tal. Mas o Guarapuava cresceu muito, tem muito bairro, não dá conta, não consegue atender todo mundo. Certo que ele tinha que a ideia do vereador é legislar, é fiscalizar o poder público, aprovar leis boas para o município, rejeitar leis ruins, né? Sim. Só que daí, como a política se transformou assim, eles viram construtor, eles fazem bueiro, né? E não é função do vereador, mas ficou incutido na política brasileira. É sim, o deputado também é engenheiro, faz obras, né? Não, e aqui a gente vê até uma briga, né, professor? Isso é função do executivo fazer, né? Viu, tem uma briga que vai nesse sentido. O pessoal fala, esse bairro é meu, daí um entra no bairro do outro. Sim. No governo americano você tem a divisão, né? Existe, né, o representante daquele bairro, o que a gente chama no Brasil de líder de bairro, né? São regiões, né? São regiões setoriais, né? Isso. Então é por setor os votos lá. E isso que é interessante, né? Porque daí a pessoa, aí sim, quando ele está executando alguma coisa pelo bairro dele, né, que é parte. Mas aqui a gente entrou nesse contexto. Depois desse período, o professor Valdir ficou um tempinho afastado desse cenário político dele. Eu me decepcionei um pouco com a política guarapuavana na época e não ia trabalhar mais na política. Sabe? Ia votar no meu candidato, que eu achasse e tal, né? Daí,
como alguns amigos nos convidaram para trabalhar, eu falei, ajudar eu posso, mas não vou ficar afinco. Daí o Denilson saiu. E a gente é amigo desde os 8 anos de idade, desde criança. Que temos uma caminhada dentro do esporte e tudo. Eu falei, ele eu vou ajudar pela amizade que eu tenho com ele. Sim. Meu amigo, eu vou ajudar ele. Né? E fomos A mosquinha da política diz que ela pica. Né? É. E daí você... Daí a gente gosta e vai. Se afasta, né? E eu lembro que o discurso do professor Valdir era, não, eu não vou entrar de cabeça, eu não vou entrar de cabeça. Encontrou, né, o Denilson num churrasco, o professor Valdir. Encontrou o Denilson e numa época em que não se cogitava tanta força política. E o professor Valdir chegou naquele momento e falou, eu tô junto pelo Denilson, é meu amigo e vou trabalhar com o Denilson. Foi mais ou menos assim, né? Quase isso, com certeza. Aí nós tínhamos 1%. A primeira vez que nós conversei com ele da campanha, nós fomos para a convenção daí, nós tínhamos 1% o Denilson. Certo. E nós fomos galgando o grupo. A equipe era pequena, mas muito coesa. Certo. Né? E graças a Deus tivemos. E assim, professor, uma equipe pequena, né? Como o senhor falou, muito coesa, porém lutando contra a máquina financeira, né? E também contra a máquina pública, vamos dizer assim. Sim, né? Então, um tinha a máquina financeira na mão, que a gente sabia de informações de valores. Outro tinha a máquina pública. Sim. E quando deitava para dormir, Valdir, pensava assim, depois de um dia de campanha, não sei se vai dar. Não chegava esse raciocínio? Eu sempre fui muito confiante. Quando eu abraço, eu vou sabe... Tanto que nós estávamos no GESP, que está acontecendo agora, foi bem na época numa campanha, eu estava lá. E o pessoal brincava comigo, Valdir, mas por quê? Eu falei, porque é meu amigo, mas nós vamos ganhar essa eleição. Vocês vão ver, os caras estão loucos. Eu falei, querem apostar o quê comigo? Eu tinha confiança lá, um mês antes da eleição, e nós fomos subindo e chegamos à vitória. E com certeza, a gente sempre cita aqui o Denilson, mas o Pedro estava numa gravação do que eu vou falar agora, né? A gente conversou com o pastor Cláudio, da Igreja Assembleia do Rei de Deus, irmão da nossa... irmão não, o professor Saulo, me desculpa, irmão da nossa vice-prefeita, Rosângela Birmonde, e o Cláudio, que representa ela dentro da igreja. A fé também ajudou muito o professor Valdir, porque o pessoal da igreja, né, e quando eu falo a igreja, não falo só a Assembleia, eu falo todas as igrejas, o pessoal da igreja tinha aquela confiança e foi crescendo, e tem aquela cena muito bonita, né? A gente vai deixar o convite aqui para o professor. Já estamos certos com o Saulo, dele vir aqui no programa. Também o pastor Cláudio, acredito que semana que vem vai estar aqui. Na hora que os votos estavam sendo apurados e estava aquela legião de pessoas rezando de joelho. E quando essa urna fechou, com essa margem mínima, a gente também fala que tem a mão divina. E viu, professor Valdir? Com certeza. Sabe onde que era essa urna? Dentro do assentamento. Eu sempre falo isso, dentro do assentamento. Dentro do assentamento, sabe? E parou 10 minutos, ficou parado. Só que já tinha pessoas do fórum que já sabiam, né? Porque lá rodou, não rodou nas rádios e tal, né? E daí nós já sabíamos que tínhamos nosso prefeito. Mas tinha até uma divergência, né? Porque também a oposição disse que já estava na rua, né? Eles tinham tido uma informação que estavam se dirigindo para 15 para comemorar. Já tinha carro, trio elétrico já. Já tinha tido trio elétrico. E ocorreu essa vez. Viu que a gente conversa e acaba voltando para a política. Né? Isso não tem como não. E a gente está tentando escapar da política, né, professor? Falou ali do Denilson, agora nós estamos falando como político, não o prefeito Denilson Baitala. Estamos falando com um amigo pessoal Denilson Baitala, que vocês jogaram o GESP de 1978. E qual modalidade, professor? Na época, quando nós entramos, era futebol de campo e o handebol, né, e mais atletismo. Menos modalidades, eram 10, 12 escolas. Não tinha muito na época. Eu estava começando, né? Porque o GESP é de antes um pouquinho de 78, quando na época o SESC, junto com uma comissão de esportes do município naquela época, faziam na quadra da rodoviária. Olha só. Algumas escolinhas assim no SESC com isso aí é histórico. Uma comemoração à Semana da Pátria, na época do militarismo ainda, né? Que os militares comandavam o Brasil. E daí quando o Dr. Milazzo, na época, o seu Nivaldo Krieger e o César de Abreu, que era o diretor de esporte e recreação de Guarapuava, da CREM na época, Comissão de Esporte e Recreação, foram a Ponta Grossa convidar o Silvio Fragas para vir coordenar o esporte em Guarapuava. Ele veio, já estava construindo aquele ginásio de esporte, em 78, ele montou os Jogos Estudantis da Semana da Pátria, com
400 alunos, hoje nós estamos na meta de 8.100 alunos participando do GESP. Na É o verdade, maior jogos do estado do Paraná. vamos falar como? Maior jogos do É estado o maior do de Guarapuava? O de Guarapuava é o maior jogos. Nós estávamos conversando aquele dia, bateu recorde, né? Tudo É recorde. recorde esse ano, Recorde o sério GESP, nas no número de participações participações de alunos. No número de escolas. E que fique bem claro, né, professor? Naquela época, podia jogar salão, daí podia jogar handball, daí podia jogar tudo, vôlei. porque era Então, muito pouco, que a jogava escola tudo. tem assim, né? A gente sabe que tem aluno assim na escola, que é o atleta que dele, ele acha que ele vai jogar todas as modalidades. E hoje não existe isso, né, professor? Não, Então, não pode. hoje você consegue fazer um GESP com quantas categorias são, professor? São 4 grupos com 29, 32 modalidades. 32 modalidades. E vocês têm inscrições de atletas para todas essas, professor? Quais todas? Algumas podem jogar junto, que nem atletismo. O atletismo é livre para todo mundo participar e pode mais uma individual, né? Para ter mais gente participando. Porque o atletismo é o esporte pai dos esportes, né? O atletismo. Né? O atletismo foi a primeira, né? Que começou lá em Atenas. Até por Sim, isso que o pessoal pergunta da tocha, né? Por isso da tocha, porque o cara correu. A maratona existe por causa do maratão, o nome do Olha só, conhecimento aí no podcast. do guarda grego, que ele veio avisar que eles tinham ganho a guerra. Ele correu 42 quilômetros, entregou o recado para não sei quem que era da Grécia, era rei na época, o imperador, e faleceu. E daí começou a maratona. Olha Esse só. é o nome da maratona. Maratona, então. O cara era maratão. Era o cara que correu. O senhor acha que ele correu esses 42 quilômetros sem parar? Sim, porque não sei sem parar, isso não tem como. Professor, então, projetos da nossa Secretaria de Esportes do município de Guarapuava, vocês estão trabalhando um grande projeto que é o Complexo Esportivo, né? Para quem tem o maior jogos do estado do Paraná, merece ter seu complexo esportivo, né? Nós precisamos no complexo. Hoje Guarapuava, o tamanho que é Guarapuava, é entre as 10 maiores cidades do estado. Nós não temos um complexo aquático, um centro aquático, porque vai ajudar a saúde, a educação, os PCDs, a melhor idade, né? E além dos nossos atletas, nós não temos ainda em Guarapuava. Falta para nós mais um ginásio central, para nós conseguirmos concentrar o GES perto, né, do ginásio. Certo. Hoje nós não temos, está faltando ginásio de esportes em Guarapuava para o esporte. E se veja bem, além do GESP, se a gente for pensar, né, claro que quando você fala aí nos jogos jurídicos, nos engenharias ou esses jogos do Paraná, a Secretaria Municipal sempre está envolvida. Sempre está cedendo os seus espaços. E Guarapuava é central, né, para receber esses jogos, né, professor? Então, quando eu assumi a secretaria, o Hélio Zerbinski, o secretário de Estado, através dos chefes da região aqui, vieram pedir para mim, para nós fazermos jogos em Guarapuava, porque a região central é mais perto para todo mundo. E eu não fiquei sabendo, e fico muito feliz em falar hoje, que o Guarapuava tem a terceira maior rede hoteleira do Paraná, só perde para Foz e Curitiba, em números de hotéis. Então, nós temos um brasileiro de handebol agora de seleções B, 18 estados. Fechou os hotéis da tinha para todo mundo. Você veja bem, a gente não tem essas informações, né? Essa informação é uma informação nova também, né? Com relação a essa rede hoteleira. Então, bem localizada agora com as estradas e o aeroporto aí funcionando. Né? Esse incentivo que a Prefeitura Municipal está dando para o esporte. Saindo desse complexo e para o pessoal entender o que entra dentro do complexo esportivo, professor. É a reforma total da nossa pista de atletismo, uma construção de um novo ginásio. Ali mesmo, do lado. Não, onde era o Trianon, que já teve o ginásio esporte famoso lá. É o espaço que nós temos lá, né? Tem um espaço grande lá. Então o ginásio vai ser reconstruído, um ginásio padrão, né? Não tão grande que nem o nosso Choque Impresso, mas um porte bom para eventos, nosso centro aquático e mais um centro multiuso, que é para as lutas, xadrez, tênis de mesa. E até a gente vinha conversando sobre isso, né, professor? Que o nosso ginásio ele é muito grande, né? É um dos ginásios mais bonitos que eu conheço no estado. Então, assim, a gente pega aí até como exemplo o time de futsal da cidade, a gente conversando com o Valdir quarta-feira. Tá lotado o estádio, mas às vezes não dá a impressão de estar lotado, porque é muito grande. Tem que estar cheio mesmo, tem que ser a abertura do GESP, para estar as 3 mil, 4 mil pessoas lá dentro. Né? Tu vai para a cidade, capitais aí, que eu digo, a capital ou cidades como Londrina, Maringá, os estádios da disputa do salão são menores. Né? Eles têm espaço próprio deles dentro do salão. E daí, lá sempre parece que está cheio, mas nós sempre estamos, né, levando muito público, né, tanto no CAD quanto no Batel agora. E a Secretaria de Esportes, isso que é legal deixar salientar aqui, que não é só o GESP, né? Vocês estão envolvidos em todas as atividades esportivas do município. Nós somos parceiros do Danúbio, a gente é parceiro do Batel, do CAD, da Associação de Basquete, da de Handebol, da de Voleibol.
Então a gente quer, quando o Denilson me pediu para ser secretário, ele queria que nós resgatássemos o esporte da época do professor Silvio, que fundou o GESP. Que nós tínhamos as escolinhas, resgatar as escolinhas, fazer o esporte para todos. Hoje nós vamos, pela primeira vez em Guarapuava, nós vamos participar do GIDO, que é Jogo da Integração da Pessoa Idosa. Olha o prefeito vai receber um prêmio lá, vai estar o governador, como amigo da pessoa idosa. Guarapuava nunca participou. Quando que vai ser esse evento, professor? Agora, de 1º a 5 de outubro, lá em Guaratuba. Nós vamos levar a nossa equipe, sabe? De 1º a 5 de outubro? Vocês vão... e tem que trazer esse evento para Guarapuava também, né, professor? Mas é que eles fazem... Porque é muito grande... Guaratuba tem no tanto, eles geralmente fazem fossa por causa da rede hoteleira, que nem o Parajaps, que é os Jogos Paradesportivos, que a PAI vai, a PADEV, a de surdos, né, que participam, eles fazem fossa por causa da estrutura hoteleira, por causa dos maiores eventos, né, é muito grande. E dos idosos, porque é verão, mas que o Guarapuava é muito frio, né, então para melhor idade não é legal, sabe? Não é o ambiente, no verão, daí por isso, mas dá para trazer. Dá para pedir para vir para cá. Nós queremos trazer trabalho para o Valdir, colocar mais trabalho. Não, mas nós já temos ano que vem a final dos Jogos Escolares do Paraná até 17 anos, crianças de 17 anos. Esse ano deu 5.500, 6 mil crianças foi em Foz, acho, em Foz do Iguaçu. Vai ser aqui em Guarapuava. Olha só. Vai ter 6 mil crianças do Paraná inteiro aqui, uma semana. Gastando dentro do município, girando dinheiro dentro do município. Então o município é bom, para Guarapuava é bom. Né? Então... Você sabe que esse projeto de vocês, eu falei ali do jurídico e de engenharia, o teu é melhor, né? Porque o pessoal sempre brincava, eu cuidava ali da parte de eventos, né? Eventos da noite. O jurídico e engenharia, ele traz o show junto, então o pessoal fala, pô, meio que bagunça a cidade. E era um número menor, né? Eu não vou lembrar de valores, então não vou chutar, mas eu lembro que a economia naquele mês do município, ela estourava, né? Agora você imagina 6 mil crianças, porque você tem que ter que essas crianças, elas vêm com o gasto, com o custo, os familiares acompanham, professores, escola, meio de comunicação. Sim. Então o movimento é muito grande, né, professor? Grande para o município é muito bom isso. E leva o nome de Guarapuava para todo o estado, né? Sim. Como a gente como o esporte já está levando. E também vocês estão com muitos projetos de bairro, né, professor? Então, estão visitando todo mês, como que funciona esse projeto do bairro? Então, quando eu montei o projeto, eu e minha diretora de recreação na época, nós queríamos levar a recreação para o bairro, né? Levar alegria para o povo no bairro. Mas eu pensei, sabe por que só ia a minha secretaria se eu posso levar a prefeitura toda para o bairro? Porque muita gente, pela distância e tal, não conhece os trabalhos da prefeitura. Tem gente que às vezes não sabe que tem uma isenção de IPTU, que tem o refis para quem financiar o IPTU atrasado. Não vem da prefeitura. Então nós levamos a prefeitura, lá conversei com o nosso prefeito, o Denilson me deu autonomia para fazer isso, a gente convidou todos os secretários e cada um vai lá e põe seu standard lá e mostra o serviço da prefeitura e ainda atende para as pessoas. Entendi. E nós fazemos a alegria do povo, a recreação. Vocês convidam as 21 secretarias? 21. E daí o pessoal vai, monta cada um. Nós temos as barracas, cada um monta o seu standard, tal, atende o povo, o que precisa, não precisa, eles ficam à vontade. Já discute seu projeto. Sim. Olha só que interessante. E a gente vai uma vez por mês do bairro. Eu acho que nós estamos. Porque nós pegamos o orçamento do ano passado, então a gente não tem uma estrutura ainda, mas eu queria fazer 2 bairros por mês. Para dar tempo, né? De atender mais bairros. Você sabe que estrutura, eu sempre falo que essa gestão chegou com vontade de trabalhar, né? Vontade. Professor, vamos ser bem honestos, né? O secretário de esporte, ele já tem que cumprir seu horário durante a semana, porque não deixa, né? Não para um minuto, né? Dentro do contexto, né, da segunda a sexta, mas os eventos esportivos são finais de semana. Então, tem que estar viajando ou já está trabalhando. E vocês criaram também mais alguns eventos, né? Como é esse exemplo do teu projeto. Sim. Então, quando o professor fala ali, isso acho que passa uma tranquilidade para a população, saber que o secretário quer criar 2 por mês, sendo que a gente já viu no passado o pessoal falar, não, o meu negócio é até às 6 da tarde, de sexta-feira e acabou. Né? 6 não, né? Vamos ser às 4 da tarde, né? A minha secretaria não tem como. Eventos que nem jogos, nós participamos de jogos abertos, jogos do idoso, jogos da juventude, o Parajaps, que é as Olimpíadas, né, dos excepcionais, né, com dificuldades. Jogos escolares, e como depois do pós-pandemia, hoje os jogos começa quinta à noite, quando é adulto, né, ou senão começa sexta de manhã, sábado e domingo. Então a gente tem que trabalhar toda a semana, quase direto, muitos jogos.
E assim, professor, tem um nome específico porque é legal a gente falar que esse é um projeto novo, né? Como que é o nome do projeto do bairro? Meu Bairro Mais Feliz. Meu Bairro Mais Feliz, né? Vocês criaram esse projeto e eu acho que a Secretaria de Esportes está puxando. Não tem nenhum projeto semelhante das outras secretarias que puxe todo mundo, né? Que traga Não, todos. agora nós vamos fazer Outubro Rosa, a abertura do Outubro Rosa, mais ou menos nesses moldes, mas é que assim, hoje as nossas secretarias, a gente trabalha muito coeso. Todas as secretarias se ajudam. Por exemplo, essa estrutura do GESP, para me fazer uns jogos desses, eu contei com a Secretaria de Educação, parceira, o Guaratran, o CETRAN, a Secretaria de Finanças, a Administração, todas as secretarias também ajudam, a SURG, a Obras, que precisa de reforma aqui e tal, precisamos de carro emprestado, porque leva o material esportivo para o ginásio, traz para cá, não, é muito grande, são jogos lá na Vila Carla, lá no Pavão, lá no Morro Alto do Ginásio de Esportes, lá na Acre, no Centro de Natação, tênis de mesa, lá o xadrez no Guarapuava. Olha então só. você tem que levar material. Então, se as secretarias não se ajudarem, não funciona. E o legal dessa gestão é que as secretarias estão muito unidas. A gente trabalha em prol de uma administração pública voltada para o povo. Por isso que Guarapuava te abraça. Isso que eu gostaria de te dar os parabéns, professor, porque a gente vê, né? Essa atitude, eu acho que foi um marco aí de trazer as demais secretarias e a gente vê o alinhamento de vocês, né? Eu já vi gestões em que o projeto é da Secretaria de Esporte, então chegava lá uma outra secretaria e falava, o que esses caras eram do meu evento, né? Esse evento é meu, né? Mais o ego, né? O interesse pessoal, mas o senhor sabe que sempre, né? Nesse contexto isso acontecia. E hoje você vê vocês ali trabalhando alinhado, nem o senhor puxando todo mundo. Então, assim, é louvável essa atitude, porque realmente está pensando na população e pensando na gestão com essa coesão, né, professor? Sim, um pouco da experiência que eu tenho, claro, aqui politicamente, porque a maioria são todos técnicos, eu também me considero um cargo técnico, porque eu sou da área. Fui atleta, fui diretor de esportes lá, fui professor técnico dentro do ginásio, mas tem que ter o viés político também. Então você tem que fazer a coisa aparecer para ver o que nós estamos fazendo, sabe? Então, eu acho que mais que justo que a nossa ideia de todos os secretários é trabalhar junto. Então, quando vai fazer um evento, todo mundo está junto. Não, e o interessante, né, disso que o senhor falou, professor, a gente sempre fala, eu já vi na Boca Pequena o pessoal falando, o professor Valdir, ele é um secretário completo. Eu falei, o que vem a ser um secretário completo? Como o senhor falou, o senhor já passou pelo contexto político, né? Quando a gente fala em política, que fique bem claro, a população não está falando em pedir voto. A gente está falando em saber gerir pessoas, né? Que o teu concorrente, principalmente ali no contexto vereador ou municipal, ele não é teu inimigo, ele é um concorrente. Então, eu vejo que vocês trabalham em prol de toda a população, né? Isso é um fator importante que o professor Valdir tem na secretaria. Você sabe que, né, eu vi algumas críticas que eu estou dizendo de pessoas do grupo. Agora, polêmica de novo. Mas muito elogio da população por esse contexto também. Cargos de alto escalão, né? Ou até assessorias, essa gestão, pela primeira vez na história, cobrou uma formação, né? E a gente entende que existem pessoas que trabalharam, e quando a gente fala trabalhou na campanha, trabalhou por amor, que tem muita gente que ama a política. Então essa pessoa entende que ela ficou isolada, que ela estava de fora, mas uma das coisas que o Denilson Baitale, os Anjos Vermonte falaram que as pessoas que estariam ocupando cargos deveriam ter uma formação, um curso superior, né, para poder estar ali analisando, trabalhando. E, como eu falei, a gente está mexendo em polêmica, Valdir, mas isso também é uma justificativa, já conversou sobre isso com o Crote, conversou com o Rapão quando eles vieram no podcast, que a pessoa tem que ter uma formação mínima para poder estar ocupando um cargo, né? E a gente não viu isso em gestões anteriores, né? Hoje não tem mais o tal da autodidata, antigamente, como o caso do seu Nivaldo, né? Os autodidatas são poucos. Mas é que vem hoje, uma política lá atrás, né? Mas hoje tem as formações, hoje, sabe, eu acho que quando o Denilson falou assim, eu quero grupo técnico, você pôr um cara técnico, o cara tem que ter uma formação, senão não vai ser técnico nunca. E detalhe, por isso que a gente falou da tua secretaria, porque você tem um contexto político, você entende que não dá para isolar algumas coisas, tem que ouvir todo mundo e, dentro da medida possível, atender. Por outro lado, você é técnico. Sim, né? Então, eu acho que é por isso que vem o sucesso da secretaria, professor. Né? Você conseguiu juntar, né? São 3 pilares. A equipe, né? Que o professor Valdir sempre valoriza a equipe. Né? O professor Valdir tem esse cunho humilde de sempre falar, não, a minha equipe faz acontecer. A equipe, eu acho muito importante, a formação técnica e a formação política, vamos dizer assim. Né? Quando junta esses 3 pilares, o trabalho fica mais dinâmico, né, professor? Com certeza. A gente fala muito na secretaria que nós
Dependendo do cargo que cada um tem lá dentro, nós somos todos iguais para trabalhar. Porque quando chega o GESP, todo mundo tem que trabalhar, porque é muito grande, nós somos poucos. Né? Então o pessoal abraça a causa, sabe? Então eu acho legal isso. Né? Daí funciona. Tá funcionando. Professor Valdir, a gente bateu um papo aqui sobre, né, a sua carreira como vereador, discutimos um pouco de política, discutimos os cargos técnicos, né? O Pedro já me fez um sinalzinho ali, acho que já está 1h15 batendo um papo, Tudo né? isso, E a gente não está com Campari, né, Valdir? Porque se tivesse um churrasquinho ainda... Uma conversa. Esses dias minha mãe me ligou, falou que estava vindo, onde é que você está? Falei, estou aqui no Valdir. Ele falou, mas são 3h da manhã, você chegou aí às 8. Falei, mas aqui primeiro a gente faz igual o Karnal explica, que o churrasco ele não é para comer, né? O churrasco é para confraternizar. Né? Então a gente primeiro tempera, Pedro, a gente espera, daí que nós vamos no mercado, né? Então aqui a gente está num estúdio e já rendeu essa 1h e pouquinho. Professor, eu acho que você conseguiu transmitir nesse primeiro programa, né, sobre a sua carreira, né, essa parte técnica, o sucesso do recorde, né, do GESP desse ano. Agradeço ao professor Valdir que me convidou para fazer o cerimonial do GESP, né, e agora o pessoal já está me ligando, convidando para um monte de evento, né, e graças uma pessoa aí, técnica é certo. Né, mais um convite especial e ficamos muito felizes, professor, de você aceitar o convite para fazer a estreia desse programa aí que... a gente brinca com o Pedro que o Flow começou numa garagem, né? Nós já estamos começando no estúdio. Então, se Deus quiser, a gente... Né, esse programa vai trazer voz aí. Eu agradeço você e estamos de portas abertas e para mostrar o que a gente está fazendo e mostrar o que Guarapuava está fazendo. Como o Denilson fala, Guarapuava tem abraço, nós temos que abraçar todo mundo e fazer com que essa gestão seja para o povo de Guarapuava. Professor, só antes de encerrar, parabenizando vocês mais uma vez porque vocês conseguiram quebrar o estigma do radicalismo que existe no Brasil político. Né? Quando o pessoal entrou, porque é a primeira vez que a gente tem um prefeito do PL, né? E falávamos disso, né? Do radicalismo, né? E hoje a gente vê que eu acho bonita a maneira de vocês trabalharem. Não existe a pergunta de qual partido que é situação, é oposição. Não. Estamos aqui para atender a todos, né? Professor Valdir, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, né? Eu agradeço novamente de ter vindo e estamos sempre a postos quando precisar da gente para bater um papo e falar do esporte e um pouco de política. Estamos juntos aí. Nós vamos passar para o nosso público o canal podcast Prof. Éder Conecta. O pessoal conecta a religião, política, futebol, conecta você que quer conectar com a gente e conversar com o Guarapuava e toda a região. Logo, logo está nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas Facebook, Instagram, Spotify, eu esqueço, e o YouTube.